Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome santo pela tua presença neste lugar, a oportunidade de festa de poder louvar e exaltar o teu nome com os nossos cânticos, com os nossos louvores. Agora, Pai, eu coloco o meu coração em tuas mãos e apresento a igreja do Senhor nas mãos do Senhor, pedindo ao Senhor Todo-Poderoso que ministre ao nosso coração a tua palavra por intermédio dos céus. Que eu possa usá-lo com muito poder e graça nessa noite, como instrumento do Senhor a falar aos nossos corações, ao coração de toda a família representada aqui neste lugar. Nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Amém? Amém. Glória a Jesus. Deus é bom, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Não sei como surgiu esse grupo de desigrejados. Igreja é bênção. O quanto é gostoso sair do nosso lar no domingo, poder cultuar os irmãos, abraçar os irmãos, olhar os irmãos nos olhos. É muito bom isso. Convido os amados a abrir a sua Bíblia no Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas das mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Irmãos, aqueles que estão de pé, por favor, pode sentar, fica à vontade. A autoria destes salmos, alguns estudiosos atribuem a Salomão, e é um salmo de romagem, ou cântico de degraus, como os irmãos preferirem. Cantado pelo povo de Israel durante a peregrinação para o templo de Jerusalém, para celebrar as três principais festas anuais judaicas, que eram a Páscoa, Pentecoste e festa do Tabernáculo. Então aqui é um salmo de degrau que o povo, durante a sua peregrinação, eles cantavam estes salmos para celebrar o nome do Senhor. Vamos à exposição do versículo 1, a parte A, vai nos trazer uma metáfora de um construtor e uma construção de uma casa, e os trabalhadores trabalhando nesta edificação. Essa metáfora vai nos mostrar a inutilidade de trabalhar para o bom funcionamento do lar sem Deus como principal provedor da paz e amor para a nossa família. Vemos que o sucesso da edificação depende da supervisão do construtor. Vamos ler o versículo 1, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa,
será inútil trabalhar na construção. Vejamos que se não tem uma supervisão deste engenheiro supremo, se não tem uma supervisão de Deus para essa edificação ter êxito, ter sucesso, é inútil, é inútil. Sendo Deus o engenheiro, Ele vai nos mostrar em qual solo construir. Vejamos aqui que aqueles que trabalham na construção, na edificação desta casa, eles seguem a orientação desse construtor, eles vão seguir a orientação até mesmo a respeito do solo, aonde devemos construir. Em Efésios 2, versículo 20, Paulo retrata que Cristo é a principal pedra angular. Essa pedra era a sustentação estrutural, união de paredes, referência de qualidade devido à sua perfeição para o esquadro da obra. Então vejamos aqui o construtor orientando para que façamos a nossa obra, a nossa casa, sobre a rocha. E no Novo Testamento nos aponta, desde o Antigo apontando para o Novo, nos aponta essa rocha como sendo Cristo Jesus. Paulo vai retratar em Efésios que ele é a principal pedra angular. Era uma pedra que pegava referência de esquadro da obra, a principal pedra da edificação. Em Mateus 7,24, retrata que devemos ser sábios e edificar a nossa casa sobre a rocha para suportar as adversidades. Vejamos que um solo confiável, o único solo no qual devemos edificar a nossa casa, com o construtor nos orientando, é Cristo Jesus. Não há outro solo, não há outro lugar que você possa edificar a sua casa, a não ser Cristo Jesus. Então podemos concluir que Deus aponta para Jesus como o nosso único solo para o sucesso da nossa família. Chegamos a essa conclusão, chegamos a este fato, que o grande construtor, o engenheiro da obra, aponta para Cristo como a principal pedra, o solo no qual devemos edificar a nossa construção. A parte B do versículo 1 vai nos trazer outra metáfora, a guarda da sentinela. A sentinela ficava em locais altos para identificar possíveis ameaças. Mostra que não devemos ser omissos na vigilância, mas que devemos entender que a nossa visão é limitada e precisamos da palavra para trazer luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Por mais que a sentinela ficava nas muralhas, em locais altos, para identificar possíveis ameaças achegando à cidade, vemos que a visão da sentinela era limitada. A visão humana é limitada. Limitada diante das coisas espirituais. Nossa visão é superficial. Vejamos aqui que a palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos passos. Inútil você querer ver algo sem Deus, tomar decisão de seguir para certos caminhos sem Deus. Inútil é você tentar enxergar o que é melhor para a sua família sem Deus, sem a orientação de Deus, sem a palavra do Senhor para iluminar, para trazer clareza para o seu caminho. É inútil. Inútil é para o homem andar sem Deus, porque sem Deus o homem está preso nas suas trevas. A sua visão está limitada, os seus olhos estão vendados.
É inútil. É inútil. Só a palavra de Deus é capaz de trazer luz para os nossos caminhos. O versículo 2, a parte A, vai nos mostrar o quanto é inútil trabalhar com a mente para o conforto da nossa família, se todo esse esforço nos distancia do propósito de Deus para ela. Vamos ver o versículo 2. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Inútil é todo o nosso esforço físico para dar o melhor para a nossa família. É errado? Não. É louvável. Só que quando esse esforço, quando este trabalho, quando trabalhar com a mente nos distancia do propósito de Deus para as nossas vidas, estamos perdendo o foco daquilo que Deus quer para a nossa família. Quando todo o seu esforço, a sua correria do dia a dia, levantar cedo, dormir tarde, trabalhar incessantemente para comprar o melhor brinquedo para o seu filho, sendo que o seu filho quer a tua presença. Quando o seu trabalho causa tanta exaustão que você chega em casa e não consegue dar à sua família a atenção devida, está fugindo do propósito de Deus. Está fugindo. Um homem próspero não é o que ele tem financeiramente, mas o que ele é diante de Deus. A prosperidade é isso. Para nós, homens cristãos, mulheres cristãs, a prosperidade não está naquilo que temos, mas o que nós somos diante de Deus. Somos discípulos de Jesus. O maior tesouro que podemos alcançar é servir a Jesus. O maior tesouro que podemos se achegar é o próprio Cristo. No versículo 2, a parte B, o Senhor concede o sono a quem Ele ama. A nossa provisão vem do descansar em Deus. Descansar não significa procrastinar, deixar de fazer agora o que deve ser feito, como lutar pelo sustento e conduzir a nossa família ao Senhor. Descansar não é cruzar o braço. Descansar não é apenas esperar o que Deus vai fazer, não. Descansar é trabalhar. Descansar é se posicionar diante de Deus. Prover para a nossa família aquilo que ela precisa. Quer seja material, quer seja espiritual. Para que assim o seu espírito trabalhe naquilo que não alcançamos. Vamos trabalhar? Vamos. Vamos buscar o Senhor no momento das adversidades? Vamos. Mas a nossa voz é limitada, a nossa visão é limitada, o nosso trabalho é limitado. E vai ter provisão para a nossa família que só Deus pode trazer. Só o Espírito Santo pode trazer. Que venhamos entender a nossa limitação, porque o Senhor concede sono. O Senhor concede descanso àqueles que Ele ama. Aquela causa que você julga impossível na sua família. Descanse em Deus. Tira suas armas de campo. Se achegue ao Senhor e descansa nos braços do Senhor. Por quê? Porque Ele concede o sono. Ele concede descanso. E isso é descansar em Deus. O versículo 3 nos mostra que nossos filhos não são fardos nem acidente em nossa vida. Seu filho não é um peso. Não deixe de participar das programações
Gilvão falou aqui, não, deixa o menino correr aí. Seu filho não é um fardo. Seu filho não é um fardo. Seu filho é herança do Senhor. Seu filho não é um impeditivo do seu ministério. Ele não atrapalha você buscar o Senhor. Seu filho é herança do Senhor. E com muito cuidado e zelo devemos cuidar e amar. Nunca ouvi dizer que alguém abriu mão de uma herança ou deixa a herança vulnerável. Assim devemos fazer, não deixar os nossos filhos em vulnerabilidade diante de um mundo tão tenebroso. Se é herança, devemos cuidar, devemos zelar, devemos amar. Devemos zelar no que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais, aonde ali pode acontecer abusos. As redes sociais são uma janela aberta, no qual, se não houver vigilância, Satanás vai entrar, vai perverter o coração do seu filho, da sua filha. Vigie o seu filho na internet, no que ele está vendo, naquilo que ele está praticando. Vigie. Seu filho é herança. Cuide, zele, ame. Não deixe o seu filho na vulnerabilidade de um mundo tão perverso. Quando deixamos o nosso filho vulnerável, o traficante cuida. Quando deixamos nossos filhos vulneráveis, o diabo se encarrega de adotar essa criança. Não deixe seu filho cair na vulnerabilidade de um mundo tão tenebroso, de um mundo tão caído, onde a homossexualidade tem imperado, onde o sexo profano tem imperado, onde tantas coisas têm pervertido o coração dos jovens. Cuide dessa herança. Não abra mão. Esse menino não tem mais jeito, não. Deixe esse menino sair, deixe ele ir. Não abra mão da herança. Cuide, zele, proteja. Interceda pela sua herança. Ame a sua herança. Porque os filhos são a herança do Senhor. O versículo 4 e 5 usa outra metáfora, comparando os filhos como flecha na mão do guerreiro. As flechas passavam por um processo antes do guerreiro ir para a guerra. As suas pontas eram de pedras, ossos ou a própria madeira e eram afiadas. Antes do guerreiro partir para a guerra, ele preparava suas flechas, afiava suas pontas, com todo cuidado e zelo, colocava na aljava. O corpo da flecha era de bambu ou madeira leve, porque também ela não podia ser empenada, e ela tinha que ser leve para ter um maior alcance. Tinha todo um trabalho artesanal. E feliz era o guerreiro que saía para a guerra com a aljava cheia delas, municiado para qualquer desafio. O versículo 5, a interpretação deste versículo: na antiguidade era de grande benefício a casa cheia de filhos, pois ajudavam nos trabalhos braçais e também com possíveis ameaças. Então, na antiguidade, quanto mais filho você tinha, principalmente filho homem, ajudavam ali nas lavouras, nos trabalhos braçais, e quando se aproximava algum inimigo para tentar
ir contra aquela família, eles ajudavam guerreando, eles ajudavam ali zelando e protegendo o lar. E diante dessas verdades, irmãos, eu ainda quero abordar nessa noite um título: família, lugar de cuidado. Abordaremos 3 tópicos. O primeiro deles: cuidamos quando entendemos, primeiro, a inutilidade do esforço humano sem Deus. É inútil nos esforçar para prover um alimento quando deixamos a nossa família com fome espiritual. Inútil. Inútil ter o melhor carro, ter a melhor casa, fazer as melhores viagens, pagar o melhor ensino, enquanto deixamos a nossa família padecer de fome espiritual. Quando abrimos mão do sacerdócio em nossa família, quando deixamos de ser o primeiro a chamar para orar. Inútil. Homens, não vamos deixar a nossa família com fome espiritual. Se posicione, lute por ela, clame ao Senhor por ela, porque você é o sacerdote da sua família. Eu sou o sacerdote da minha família, e é de nossa responsabilidade agir na área espiritual da nossa família. Devemos identificar quando a nossa esposa está deixando de orar, e você tem que a motivar a orar. Devemos identificar quando nossos filhos estão distorcendo o caminho. A frieza está chegando no coração dos nossos filhos. Devemos identificar e agir. Chegar com um alimento, sentar ali na mesa, no sofá e abrir o alimento e ler com seus filhos, fazer um momento de devocional, orar pelos seus filhos, orar pela sua esposa, clamar a Deus, para que Deus assim tenha misericórdia. Não devemos deixar a nossa família padecer, ter fome espiritual. Inútil, é inútil. Inútil construir relacionamentos externos e destruir o relacionamento interno. É inútil. Construímos relacionamentos externos maravilhosos. Somos excelentes cristãos aqui, excelentes. Talvez você é um excelente amigo no trabalho, na escola, na faculdade. Você é um excelente vizinho. Temos a excelência em construir relacionamentos externos, mas devemos vigiar para não destruir os relacionamentos internos. Dentro da nossa família, não tem como usar máscaras. Lá você é quem realmente você é. Não tem como, não conseguimos. Talvez conseguimos usar uma máscara no trabalho, na vizinhança, na escola, em todos os ambientes. Não conseguimos usar máscaras dentro de casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Não conseguimos. Vigie,
Seja uma esposa dedicada. Que os nossos relacionamentos internos venham a refletir no externo. Que as famílias IBN venham ser faróis para um mundo tão caído, tão perdido. Que o interno venha a refletir para fora, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos externos, e não ao contrário. É inútil ser justo para a família e injusto para Deus. Esse é outro extremo. Nós damos o mundo para a nossa família. Não me julgue, mas não é algo que você deve se apontar, mas faça uma reflexão interna. Em um dia de domingo, talvez na hora do culto, pegamos a nossa família, vamos para o shopping. Ah, não, mas eu já fui todos os domingos. Reflita sobre isso. Reflita, devemos refletir. Somos tão justos para a nossa família. Nosso relacionamento com a nossa esposa é maravilhoso. Nosso relacionamento com os nossos filhos, ixi, é parque da cidade, corre aqui, corre lá. A gente faz de tudo pela nossa família. Só que aí esquecemos do nosso relacionamento com o Criador, com Deus. E o relacionamento com Deus, ele tem que ser o primeiro. Devemos amar o Senhor acima de todas as coisas, para que assim a nossa família esteja sólida. Segundo ponto, cuidamos quando entendemos o papel do discipulado em casa. Cuidamos. O discipulado em casa acontece quando preparamos os nossos filhos para ser discípulos de Jesus, plantando a palavra de Deus em seus corações. Versículo 4 diz assim: como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Lembra que eu falei que o guerreiro preparava suas flechas para ir para a guerra? É assim que devemos preparar os nossos filhos para um mundo tão caído, para um mundo tão perdido. Podemos preparar advogados? Sim, devemos. Médicos? Sim, devemos. Vou defender a minha profissão. Técnico mecânico? Sim, devemos. Devemos fazer isso. Preparar excelentes cidadãos. Mas a nossa prioridade é preparar discípulos para Jesus. Homens, mulheres que amam ao Senhor. Como flecha na mão do guerreiro, prepare o seu filho, forja ele. Para quem trabalhou na área metalúrgica, sabe o que eu estou falando de forjar. Forjar é quando você aquece um aço lá no fogo até ele ficar vermelho. Você vai batendo com a marreta ali e ele vai tomando a forma naquilo que você deseja. Quer seja um machado, uma espada, uma faca, isso vai forjar. Faça isso com o seu filho. Não seja omisso na educação. Eu não estou falando só na educação secular, não. Admoestar os nossos filhos na admoestação do Senhor. Preparar líderes para a casa de Deus. Preparar. Prepare discípulos. Jovens, dê ouvido aos seus pais quando estão ensinando a palavra de Deus.
Prepare como flecha na mão do guerreiro. O discipulado acontece quando os nossos filhos atingem o alvo que é Jesus. Se a Closimar me permite, se não permitir, eu vou usar do mesmo jeito. O exemplo da Closimar, com as gêmeas ali, que eu não vou me arriscar em falar o nome. Mas essas meninas é uma bênção. Rapaz, na escola é célula, propagando o Evangelho. E eu tenho certeza que houve uma preparação. No lar, houve um trabalho de discipulado dentro de casa. Para quê? Para quando a flecha for lançada, ela atingir o alvo. E qual o alvo que Paulo fala? Prossigo para o alvo, meu alvo é Cristo. Preparem os seus filhos para atingir o alvo é Jesus. Ensine o menino o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie dele. O discipulado acontece quando os nossos filhos rejeitam o que é mal. Quando discipulamos, quando ensinamos, quando mostramos o que a Sagrada Escritura quer dizer, o que é santidade, o que é renúncia, o que é Evangelho, há de chegar um dia que ele na sua escola vai começar a rejeitar o que é mal, rejeitar o que é profano. Não vou por este caminho aí não, porque a palavra de Deus por dentro, meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou. Não vou usar isso daí não, porque isso aí vai contra aquilo que eu acredito. Não vou falar desta forma, porque isso vai contra o que eu acredito, o que eu aprendi. O discipulado tem que acontecer como flecha na mão do guerreiro. Prepare discipulando. O discipulado é o melhor caminho dentro da família, na igreja. O discipulado é o caminho que Jesus usou. Terceiro, cuidamos quando entendemos que a nossa família é um lugar de segurança e paz. Versículo 5: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Não vou falar aqui, a não ser se você quiser, para vocês encher a casa de vocês de filho, não. Mas como uma família tinha mentalidade que os homens era a proteção do lar, era quem era responsável pela segurança, pela provisão, que venhamos entender isso, que a nossa família é um lugar de paz e segurança. Em um ambiente de paz, não sejamos turbulentos. Sabe aquele camarada chega do trabalho, dá um chute no cachorro, um grito com a mulher e pergunta: cadê a ajuda? Se eu fizer isso, eu dou um tapa na orelha. Nem me atrevo. Essa é a turbulência dentro do lar. Que venhamos ser paz e não turbulentos. Venhamos ser paz. Promover a paz. Aonde a sua esposa está ali, você chega no trabalho, ela está arrancando o cabelo, estressada, está num momento de guerra dentro de casa. Quando você chega, seja a paz. Seja a paz. Ame a sua esposa, lava uma louça lá para ela, facilite. Que venhamos ser paz e não turbulentos. No mundo de guerra, promova segurança para a sua família. Irmãos, o mundo está em guerra.
turbulento, perverso, profano. Proteja a sua família, identifica o perigo vindo de longe. Identifique. Mais uma vez, veja os seus filhos naquilo que ele pode errar. Veja a frieza se aproximando do lar. Identifique o perigo. Se posicione e age em cima do perigo. Que a omissão não chegue em nossos corações. Que venhamos nos posicionar diante dessas verdades. Já estou finalizando. Com Jesus guiando a nossa família, teremos estratégias nas adversidades para o sucesso da nossa família. Com Jesus guiando, com Jesus nos orientando, quando temos a sensibilidade em ouvir o Espírito Santo, vamos ter ferramentas, vamos ter palavras, vamos ter sabedoria para identificar os perigos, para educar os nossos filhos, para amar a nossa esposa, para construir a nossa família em terreno sólido que é Cristo Jesus. Que venhamos construir todos os dias a nossa casa diante de Cristo. Uma família forte é aquela que se prostra aos pés de Jesus. Uma família de pé diante de uma sociedade tão perversa, uma família prostrada. Um homem forte é aquele homem que reconhece a sua fraqueza diante de Deus. John Stott vai falar que triste é o homem que sente orgulho dos seus feitos. Um homem forte sabe que é fraco. Um homem forte é aquele que não dá ocasião ao pecado. É um homem que se posiciona radicalmente contra aquilo que é mal, contra aquilo que pode ferir a sua esposa, contra aquilo que pode trazer danos para o seu lar. Um homem forte se opõe ao pecado. Um homem forte se opõe à sua carne, aos seus desejos. Isso é ser forte. É entender que somos fracos diante da nossa carne, mas com Cristo guiando as nossas famílias, guiando os nossos passos, trazendo luz. Quando a palavra traz luz para os nossos caminhos, vamos andar em caminhos santos. Vamos andar em caminhos retos diante de Deus. E que venhamos entender isso todos os dias. Venhamos apresentar a nossa família todos os dias diante do Senhor. Que venhamos cuidar da nossa família, porque família é um lugar de cuidado. Devemos amar a nossa família, proteger, cuidar, zelar. Porque o presente precioso que Deus nos deu é a família. E hoje, o conceito de família tem se relativizado. A família é relativo diante de um mundo caído. A família nuclear tem perdido espaço nas redes sociais, nas mídias de televisão. Então que venhamos nos posicionar, falar para o mundo que a família cristã é diferente. A família cristã é sólida, porque a nossa casa está edificada sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo. Essa rocha é Jesus.
Então, os ataques do mundo, os ataques desse mundo caído não podem abalar a sua família. Quando entendemos estes cuidados que temos que tomar, quando entendemos isso, aí sim, estamos fortes diante de Deus. Quero convidar você que pode, está gozando de saúde, se coloque de pé, vamos orar. Você que está distante da sua família, se aproxime dela. Esposa, ore pelo seu marido. Esposo, ore pela sua esposa. Pais, ore pelos seus filhos. Filhos, ore pelos pais. Irmão, o mundo tem distorcido, tem tentado manchar o que é família. Mas a família nasceu no coração do Senhor, lá no Éden. A família cristã é diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo nos revela a grandeza da família. O Espírito Santo nos leva a amar e tratar a nossa família como ela é digna de ser tratada. Então ame a sua família incondicionalmente. Um vai errar com o outro, vai. Filhos vão errar com o pai, esposo com a esposa, e assim vice-versa. Família é lugar de perdão. Família é lugar de reconciliação. Família é lugar de cuidado. E isso é cuidar. Cuidar é perdoar. Cuidar é amar. Cuidar é zelar. Não deixe a sua família em vulnerabilidade. Ame a sua família. Esse é o mês que dedicamos a falar sobre este assunto. E é um dos assuntos mais importantes a ser tratados. Família, lugar de cuidado. Senhor nosso Deus, louvamos ao teu santo nome, ó Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Senhor, neste momento eu quero apresentar as famílias da Igreja Batista Nacional nas tuas mãos, cada família aqui presente, cada membro familiar representado aqui presente, Senhor. Senhor, nosso Deus, que teu Espírito Santo conduza cada família aqui, Senhor, ao cuidado, ao zelo. Que o Senhor nos desperte, abra os nossos olhos, para que assim possamos ver aquilo que pode trazer risco, que pode trazer dano para a nossa família, Senhor. Que assim como a sentinela vigiava, identificava possíveis riscos, Senhor. Senhor, nos dê um olhar espiritual naquilo que estamos falhando, naquilo que estamos errando, naquilo que estamos sendo omissos, Senhor. Senhor, nos dê um olhar espiritual para enxergar aquilo que devemos melhorar como família. Nos dê, Senhor, essa sensibilidade. Nos dê um coração, Senhor, que ame os nossos filhos, mas um coração capaz de admoestar, de ensinar os nossos filhos o caminho que se deve andar. Ah, Senhor, que a nossa família venha ser guardada pelas potentes mãos do Senhor. Aviva, Senhor, os nossos corações. Aqueça os nossos corações com o teu Santo Espírito, a ponto de entendermos, Senhor, que a nossa família é nossa responsabilidade. O nosso papel como sacerdote do lar, Senhor, cada homem aqui presente. Abençoe esses homens, Senhor. Senhor, que a tua presença, que teu Espírito Santo venha nos ajudar, Senhor, a assumir o nosso papel. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar a nos posicionar diante de um mundo caído, diante de um mundo perverso, Senhor. O quanto precisamos da tua presença, o quanto precisamos ser guiados pelo teu Espírito. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.